Chegamos à nossa oitava revisão para o Enem. Um grande abraço para Antônio em Belém do Pará, na torcida por você para esse Enem, tá? E também para a turma de eletromagnetismo do IF Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Sou seu fã, nossa marca registrada nas aulas. Primeira questão de hoje, resultante centrípeta e energia mecânica, vem lá de Santa Catarina. Hot Wheels é uma marca americana de miniaturas de carros de brinquedo da categoria Diecast, que engloba modelos feitos com metal injetado. Na figura abaixo, tem-se uma situação em que o carrinho está no ponto A de amor, que é o ponto mais baixo da trajetória circular, iniciando uma manobra super radical chamada looping. Tá aí, gente, o ponto A é o ponto mais baixo e ele vai atingir até o ponto mais alto, que é o cume do looping, que é o ponto B de bola. Desprezando qualquer forma de atrito e considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber qual é a velocidade do carrinho no ponto A, para que a força de contato entre o carrinho e a pista no ponto B de bola, que é o ponto mais alto, o topo da trajetória circular, seja o triplo do seu peso. Então, qual a velocidade na parte mais baixa para que ele consiga chegar lá em cima com uma força de contato triplo do peso? Então, esquematicamente, o que está acontecendo é o seguinte: essa bolinha aqui no ponto B é como se fosse o carrinho. Sobre ele tem duas forças: a força gravitacional, que é o peso vertical e para baixo, e a força de contato entre o piso e o carrinho, que nós sabemos que se chama normal. A normal está de cabeça para baixo porque o carro está de cabeça para baixo, e o peso está para baixo porque sempre é vertical e para baixo. Então, gente, todas as questões em que você tem uma informação sobre a normal em uma trajetória circular, começamos pela resultante centrípeta. Resultante centrípeta no ponto B de bola é a soma da força normal no ponto B com a força peso no ponto B. Foi dito na questão que essa força de contato entre o piso e a superfície, que é a normal, vale 3 vezes o peso do carro. Então, no lugar da normal no ponto B, eu vou colocar 3 vezes o peso do carro. E você ainda lembra a expressão da resultante centrípeta? Anote aí: massa vezes a velocidade naquele ponto ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória circular. Então, gente, somando 3 pesos, que é o valor da normal, com o peso, dá 4 vezes o peso. Preste atenção na mudança de tela agora. Você lembra que o peso é massa vezes gravidade. Então, no lugar de peso, eu botei massa vezes gravidade. O que eu vou fazer agora, Carlos? Vou cortar massa com massa. E esse raio que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, a velocidade no ponto B ao quadrado é 4gr. Anote aí, gente. Questões que envolvem resultante centrípeta e energia mecânica, nunca tire a velocidade, deixe ela ao quadrado, porque, como você vai ver, ela estando ao quadrado ajuda na energia cinética, que a velocidade é ao quadrado. Vamos deixar guardadinho essa informação. A gravidade é 10, o raio, atenção, tem que ser em metros. Professor, por que é que o raio é 40 centímetros? Galera, essa altura que você está vendo é o diâmetro, a distância de A de amor para B de bola. O raio é a metade do diâmetro, ou seja, o raio vai ser apenas 40 centímetros. Transformando em metro, anote aí, divide por 100. 40 dividido por 100, 0,4 metros. Vamos substituir no lugar da gravidade 10, no lugar do raio em metros, 0,4. Fiz isso aí, 4 vezes 10 vezes 0,4. Quanto é que dá isso, hein, Carlos? 16. Então, a velocidade no ponto B de bola ao quadrado dá 16. Por que é que ela é importante, gente? Porque agora eu vou calcular a velocidade lá embaixo usando a energia mecânica. Sistema conservativo não falou nada sobre o atrito, pressupõe-se que a energia mecânica se conserva, mas teoricamente ele teria que dizer, tá bom? Energia mecânica no ponto lá embaixo, energia mecânica no ponto lá em cima, envolvendo altura e velocidade, você usa energia mecânica. Energia mecânica no ponto A, soma da energia potencial no ponto A de amor, mais a energia cinética no ponto A de amor. Energia mecânica no ponto B de bola, lá em cima, é a energia potencial no ponto B de bola e a energia cinética no ponto B de bola. Eu queria saber de você se você ainda lembra o que é energia potencial. É uma energia associada à altura. Como no ponto A ele está no solo, a energia potencial em A é 0.
E como é que a gente calcula a energia cinética? É aquela que mexe com velocidade. A fórmula da energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Como aqui é ponto A, eu peguei VA. Energia potencial em B de bola. Agora tem altura, hein? Como é que se calcula a energia potencial gravitacional? Massa vezes gravidade vezes a altura, que é os 80 centímetros, só que tem que transformar para metro. Vamos fazer isso já já. E no ponto B de bola, também a energia cinética, massa vezes velocidade naquele ponto ao quadrado sobre 2. Atenção para o que eu vou fazer agora. Eu vou cortar a massa porque ela está presente em todas as parcelas. Fiz isso, gente, e eu vou sempre lembrar que VB ao quadrado eu já achei. Lembra que eu disse que deixasse ao quadrado? VB ao quadrado eu já achei usando o centrípeto, ele é 16. Então vamos substituir. A altura vai ser transformada para metro, 80 centímetros em metro, eu divido por 100, dá 0,8. Então vamos lá. Como é que ficou aí? VA ao quadrado sobre 2 igual a gravidade é 10, foi dada, a altura em metros 0,8, VB ao quadrado é 16. Só continha agora. Vou mudar a tela, hein, gente? Mudando a tela, 10 vezes 0,8 dá 8. 16 sobre 2 é 8. 8 mais 8 é 16. Tá vendo esse 2 que está dividindo aqui? Ele vai passar, ó, multiplicando o 16. Acompanhe comigo, ó. Multiplicou 16. 2 vezes 16, 32. Galera, cuidado. Essa potência 2 entra como raiz para o outro lado. Como a velocidade é um valor positivo, eu não preciso colocar mais ou menos, porque eu vou levar em conta só o valor positivo, né? Então, VA é a raiz de 32. O que é que eu faço com a raiz de 32? Não tem uma raiz exata. Vou ter que fatorar. Pego 32, divida por 2, dá 16. Por 2, dá 8. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. O 2 apareceu 5 vezes, 2 à quinta. Aí olha só o que é que eu vou fazer. 2 à quinta eu vou escrever como 2 à quarta vezes 2. Por quê? Porque quando tem uma raiz quadrada, o expoente tem que ser par para poder dividir o índice do radical. Olha esse 2 à quarta, esse 4 vai dividir o 2 aqui. Acompanhe comigo, ó. 4 dividido por 2 fica 2 ao quadrado. Então, de novo, ó, esse 4 dividiu o índice do radical, que é 2. 4 por 2 deu 2, ficou 2 ao quadrado. E esse 2 aqui, como o índice é ímpar, não dá para dividir por 2, ele continua dentro da raiz. Quanto é 2 ao quadrado, Carlos? 4. Está aí a resposta, a velocidade no ponto lá embaixo. 4 que multiplica a raiz de 2 metros por segundo. Questão da CAF adaptada, letra E. Gostei, viu, Carlos? Tá aí Hot Wheels, né? O exemplo do looping aí para você observar. E agora vamos lá para Paraíba. Questão número 2. Um vagão gôndola mostrado na figura a seguir, transportando minério de ferro, deve descer uma rampa inclinada para entrar em uma mina a certa profundidade do solo. Tá aí, né, gente? O vagão gôndola vai descer. Muito bem, Carlos. Para controlar a velocidade de descida do vagão, um cabo de aço é amarrado a esse vagão e a uma máquina que está na parte superior da rampa. Esse cabo aplica no vagão uma força paralela à rampa e orientada para cima, para onde está a máquina. Essa situação pode ser descrita em um diagrama vetorial, em que as forças aplicadas possuem as seguintes notações. T é a força feita pelo cabo de aço na gôndola, para cima, né? FA é a força de atrito na gôndola, que se opõe ao movimento. P é a força peso na gôndola, sempre vertical para baixo. N é a força normal na gôndola, sempre perpendicular ao apoio. Nesse contexto, qual das situações representa corretamente essas 4 forças? Está aí, gente. Seria A de amor, B de bola, C de casa, D de dado ou E de errado. As 4 forças estão aí. Vamos analisar cada uma delas. T, né, a força feita pelo cabo de aço na gôndola, você já sabe que ela foi dito no enunciado, que ela é paralela à rampa e apontada para a máquina, que está lá em cima. Então, a força T é paralela à rampa e para cima. FA, força de atrito,
se opõe ao movimento de descida. O vagão está descendo, o atrito vai tentando se opor ao seu movimento. Então, ele é contrário à descida. P, eternamente vertical e para baixo. E normal, eternamente perpendicular ao apoio. Baseado nisso, tá aí a alternativa correta, letra A. Normal, perpendicular ao apoio, peso sempre vertical, tração para cima, porque foi dito que a máquina está puxando para cima, e o atrito é para cima, gente, porque o vagão está descendo, e o atrito se opõe à descida. Portanto, letra A de amor. Gostei da questão, viu, Carlos? Muito boa. Eita, questão que eu tô cantando a bola amanhã, hein? Contando a bola amanhã, domingo, para o Enem. Se você está assistindo no sábado, na nossa revisão, domingo essa questão está caindo. A energia eólica tem sido apontada como uma das principais alternativas para a geração de energia limpa. No Brasil, esta fonte de energia representa aproximadamente 10% da matriz energética do país. A potência P gerada no parque eólico depende da velocidade do ar, representado pela letra V, e da área total das pás dos aerogeradores, representado pela letra A. Tá aí a potência dada por essa letrinha aqui, gente, é a de densidade do ar, é o ρ. Então, a potência do aerogerador é a densidade do ar, que é um valor constante, né? Vezes a área varrida pelas pás, vezes o cubo da velocidade dividido por 2. Observe, a fórmula foi dada. Considere 2 locais possíveis para a instalação de um parque eólico. No primeiro local, chamado de local A, a velocidade média do vento é 7,5 metros por segundo. E lá tem 10 aerogeradores que têm 3 pás cada uma, com cada pá tendo um comprimento de 60 metros. E no local B, onde agora tem outra velocidade para o vento, que é de 6 metros por segundo, também tem 10 aerogeradores no mesmo formato do primeiro, só que agora com um comprimento da pá maior, 75 metros de comprimento. Com o objetivo de se obter maior potência energética, qual dos 2 locais você vai indicar? Você tem que procurar em qual local você vai ter a maior potência. Você não já tem a fórmula? Tá aí as alternativas. Você vai escolher o local A ou o local B? O local que você escolher é porque tem potência maior. Então, bora comigo para a gente começar a resolver a questão. Foi dada a fórmula no enunciado, só que tem um detalhe. Ele está falando em comprimento da pá e está entrando com área. Quando você pensa no aerogerador, você tem um círculo. E essa pá corresponde à área de um círculo, onde o comprimento da pá, acompanhe comigo, ó, o comprimento da pá girando é o próprio raio do círculo. Ah, cara, entendi. Então esse R é o comprimento da pá, que é o raio. πr ao quadrado é a área de um círculo. Lembra? Muito bem. Então a formulazinha ficaria densidade do ar. No lugar da área eu vou botar πr ao quadrado vezes velocidade ao cubo sobre 2. Gente, o que está de amarelo é constante. Não muda para o local A e para o local B. Então, o que está de amarelo eu vou chamar de K. Ou seja, densidade do ar vezes π sobre 2 eu vou chamar de uma constante K, que é a mesma para os 2 locais. Então, a fórmula que você vai usar me diz que a potência depende de uma constante, do quadrado do raio e do cubo da velocidade. O que eu vou fazer agora, hein, Carlos? Eu vou comparar os 2 locais, sendo que um aerogerador é que me dá essa potência. Tem que ver se a quantidade de cada um, né? Então vamos, para o local A a gente tem 10 aerogeradores, então eu vou ter que multiplicar isso aqui por 10. O raio, que é o comprimento da pá, 60 metros. E a velocidade, 7,5 metros por segundo. Substitui nessa fórmula aqui, né? Potência do local A, por que eu peguei esse 10 aqui, Carlos? Porque isso aqui é para um aerogerador e não são 10, aí tem que multiplicar por 10. 10 vezes a constante K, vezes o raio, que é 60 ao quadrado, vezes a velocidade, que é 7,5 ao cubo. Vamos fazer a mesma coisa para o local B. Também 10 aerogeradores de mesmo formato, o raio agora, que é o comprimento da pá, 75 metros, e a velocidade 6 metros por segundo. Substituindo os valores, a gente tem que a potência no local B é 10 vezes K
75 ao quadrado, que é o raio, e 6 ao cubo, que é a velocidade. Como é que a gente compara os dois? Uma das opções é dividir um pelo outro, não importa a ordem. Eu vou dividir PA por PB. Poderia ser o contrário, tá? Ao dividir, gente, eu vejo que 10K corta com 10K, né? 10K cortou com 10K. E aqui, ó, tanto 60 está ao quadrado como 75 está ao quadrado. E aqui o 7,5 está ao cubo e 6 está ao cubo. Então, eu vou agrupar, ó, 60 sobre 75 ao quadrado e os 2 ao cubo também agrupa ao cubo. Aí eu vou dividir 60 por 75, dá 0,8 ao quadrado. E vou dividir 7,5 por 6, 1,25 ao cubo. 0,8 ao quadrado dá 0,64. 1,25 ao cubo. Tem que fazer, gente. Dá 1,95. Ao multiplicar 0,64 por 1,95, eu descubro que a relação entre a potência do local A e a potência do local B dá aproximadamente 1,25. Mas espera aí. Esse PB que está dividindo passa multiplicando. Então, quer dizer que a potência do local A é maior que do local B, porque é maior que 1 esse número. 1,25 seria 125%, gente? Para transformar em porcentagem é só multiplicar por 100%. Então, a potência do local A é 125% da potência do local B. Lembre que no mundo da porcentagem, o que passa de 100% é o que vale. Então, a potência do local A não é 125% maior que o do B. É o que passa de 100% que é maior. O que é que passa de 100% e 125%? 25%. Então, a potência do local A é 25% maior que do local B. Portanto, a alternativa que você vai escolher é a letra C. Tenho que escolher o local A, porque a potência lá é 25% maior que do local B. Carlos, gostei. Tá aí os aerogeradores, muito massa. Questão número 4. Gente, que questão maravilhosa sobre análise gráfica lá da Unesp. Cinemática e energia agora. O gráfico representa a frequência média de oscilação das pernas de um animal em função do comprimento de suas pernas, quando ele caminha de forma natural. Este mesmo gráfico pode ser utilizado também para o ser humano, caminhando nas mesmas condições. Está aí o gráfico mostrando que a frequência dos passos depende do comprimento das pernas. Quanto maior o comprimento das pernas, menor a frequência dos passos. Muito bem. Considere uma pessoa adulta que tem massa de 80 kg, cujas pernas, que é o L, medem 1 metro, caminhando em um parque sobre uma superfície plana e horizontal, com velocidade escalar constante. Se em determinado trecho dessa caminhada, para cada passo dado por essa pessoa, ela se desloca 90 centímetros, ele quer saber qual a energia cinética. Está aí as alternativas. Carlos, vamos começar. Foi dito na questão que a pessoa tinha um comprimento dos pés de 1 metro. 1 metro equivale a 100 centímetros. Cuidado, tá, gente? Aqui está em centímetro. Então, para o comprimento das pernas de 1 metro, a frequência dos passos, análise gráfica, ó, gente. Para L igual a 100, frequência dos passos é 1 passo por segundo. E a pessoa caminha 90 centímetros quando dá cada passo. Então, a frequência do passo é 1 passo por segundo e 1 passo dessa pessoa mede 90 centímetros. Transformando para metro, né, gente? Eu divido por 100, né? 0,9 metros. Então, se a frequência é 1 passo por segundo e cada passo tem 0,9 metros, a velocidade é 0,9 metros por segundo. E qual é a expressão da energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A massa é 80 kg, lembra? E a velocidade está aqui, 0,9 metros por segundo. Então, 80, que é a massa, multiplicada por 0,9 ao quadrado sobre 2. 0,9 ao quadrado dá 0,81. Ao multiplicar 80 por 0,81, eu tenho 64,8. Dividindo por 2, isso me dá a resposta 32,4 joules. Tá aí, Carlos. Gostei da questão letra B. E agora vamos a uma questão lá da Universidade de Fortaleza, Medicina.
Gabriele, ex-campeã da modalidade arco e flecha de uma cidade ao sul da Itália, resolveu construir e comercializar flechas feitas em tubo de alumínio e em fibra de carbono. Após a fabricação de suas primeiras flechas, resolveu fazer um teste para verificar a velocidade que elas podem atingir. Utilizando-se de um bom arco, ela dispara horizontalmente na direção de um alvo fixo que está localizado a 204 metros dela. Ao lançar as construídas, ou as setas, as flechas, em um tubo de alumínio, ela ouve o barulho da flecha atingindo o alvo depois de 3,6 segundos. Se ela, no entanto, utilizasse a de fibra de carbono, ela ouviria o barulho em apenas 3 segundos. Supondo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, esse valor depende da temperatura, no caso aí foi dado 340 metros por segundo a velocidade. E desprezando todos os atritos, bem como a influência da gravidade que faria com que a flecha descesse, ele mandou desprezar, assinale a opção que indica a razão, ou seja, a divisão entre as velocidades das flechas quando usa-se tubo de alumínio e as quando se usa fibra de carbono. Gente, para fazer a questão, uma observação inicial. O tempo total que ela percebeu o barulho da flecha vai ser composto de duas parcelas. O tempo que a flecha leva para chegar ao alvo e o tempo que o som gasta para chegar até o tímpano dela. Então, cuidado. Tem o tempo de ida, que é o da flecha, e a volta é o som gastando um certo tempo para chegar até ela. São duas parcelas no tempo, tá bom? Então, vamos começar. Se eu usar a flecha de alumínio, eu vou ter o tempo gasto pela flecha de alumínio para ir, mais o tempo que o som gasta para voltar, tem que dar 3,6 segundos. Lembre que a velocidade é a divisão do deslocamento, que é o ΔS, pelo ΔT. Isolando o ΔT sobe, velocidade desce. O tempo vai ser ΔS, que é a distância pela velocidade. Então, vamos lá. Para o alumínio, eu teria ΔS sobre a velocidade do alumínio e para o som, ΔS sobre a velocidade do som. Somando os dois, tem que dar 3,6 segundos. Gente, cuidado. A distância eu já tenho 204. É a distância para a flecha ir e a distância para o som voltar, que é o mesmo. Então, lá vou eu. 204 dividido pela velocidade da flecha de alumínio na ida, mais 204 dividido pelo som retornando. E eu já tenho essa velocidade, 304. Então, eu vou dividir 204 por 304, dá 0,6. Vamos passar esse 0,6 para o outro lado, né, Carlos? 3,6 menos 0,6 dá 3. Cuidado agora, gente, ó, velocidade do alumínio foi, o 3 desceu, 204 dividido por 3, faz aí 68 metros por segundo é a velocidade da flecha de alumínio. Eu vou fazer a mesma coisa para a fibra de carbono. Tempo gasto da flecha da fibra de carbono, mais o tempo gasto para o som retornar é 3 segundos. Procedendo exatamente do mesmo jeito. Eu vou ter ΔS pela velocidade da flecha de carbono, mais ΔS pela velocidade do som, tem que dar 3 segundos. Substituindo a distância que continua a mesma, 204, pela velocidade da flecha de carbono, com o som agora, 204 por 340. 204 por 340 já fizemos, é 0,6. Passa 0,6 para o outro lado, 2,4. E lá vou eu. Passa agora a velocidade do carbono subindo, 2,4 descendo. Ao dividir, 85. Velocidade da flecha de alumínio, 68. Velocidade da flecha do carbono, 85. Ele quer a divisão na ordem que aparece entre a velocidade com o tubo de alumínio e a velocidade com a fibra de carbono. Dividindo 68 por 0,85, 0,8. A resposta correta, então, é a letra A de amor. Gostou da questão, gente? Muito boa, né? Realmente questão muito interessante. E vamos agora lá para o Ceará, chegando à metade da nossa aula. Com as frequentes reduções de temperatura no sul do Brasil, consumidores passam a procurar por aquecedores elétricos. Dentre os diversos modelos de aquecedores disponíveis, destacam-se os termoventiladores cerâmicos ou halógenos.
De modo a manter um ambiente aquecido a 20 graus Celsius, um consumidor faz uso de um aquecedor elétrico de 2.000 watts. Isso é potência, hein? Suponha que a temperatura é uniforme através de toda a sala e que o calor é cedido para o meio exterior unicamente, não tem esse acento aí no U não, né, gente? Devido à presença de uma janela de vidro de 1 metro quadrado de área e de 10 milímetros de espessura. Sabendo que o vidro apresenta uma condutividade térmica típica de 0,2 calorias por segundo vezes grau Celsius vezes metro e que para efeito de cálculo 1 caloria tem 4 joules. A temperatura no meio exterior à sala em graus Celsius é de menos 5, menos 20, menos 15 ou menos 30. Gente, questão muito interessante usando a lei de Fourier. Deixa eu só subir um pouquinho. Você ainda lembra da lei de Fourier? Vou fazer um resumo para você. A lei de Fourier diz que o fluxo de calor, também chamado de potência, gente, fluxo de calor é unidade de potência, é medida em watts, tá certo? É a divisão da quantidade de calor que é passada pelo meio, dividido pelo respectivo intervalo de tempo. Para que essa potência seja dada em watts, ou seja, joule por segundo, é necessário que o calor esteja em joule e o tempo em segundo. Só que esse fluxo também é dado pela famosa lei de Fourier. K é o coeficiente de condutibilidade térmica e atenção, ele tem que ser dado em watt por metro vezes grau Celsius. Como watt é joule por segundo, é joule por segundo grau Celsius vezes metro. Bem parecido com o enunciado, né? A área em que vai passar o fluxo de calor tem que ser em metros quadrados. A variação de temperatura em graus Celsius poderia ser em Kelvin, porque ambas têm a mesma variação. Só não poderia ser em Fahrenheit, tá? Porque o coeficiente está por graus Celsius ou Kelvin, mesma variação. E o intervalo de tempo, sistema internacional, tem que estar em segundos. Então, baseado nas unidades, vamos agora retirar os dados da questão. Fluxo de calor já está em watts. Fantástico. O coeficiente de condutibilidade térmica não pode ser caloria, ó. Tem que ser joule. Só que uma caloria está lá no enunciado da questão. Uma caloria, Carlos, ele disse que tem quantos joules? 4. No lugar da caloria eu botei 4 joules. 0,2 vezes 4 ficou 0,8. Agora sim, ó. Joule, estou aqui embaixo no mouse, segundo grau Celsius vezes metro. A área já está em metro quadrado e a espessura, cuidado, tem que transformar para metro, né? Sistema internacional. Como é que eu transformo milímetro para metro? Divido por 1000. 10 milímetros é 10 sobre 1000, que me dá 0,01 metro. Com isso, fica faltando apenas a variação de temperatura. Jogando na equação de Fourier, vamos aos dados. Fluxo de calor em watts 2000, coeficiente já em joule por segundo grau Celsius vezes metro 0,8, a área já em metro quadrado e a espessura em metro. Cuidado com a matemática básica. 0,01 vai multiplicar o 2000 e aqui em cima 0,8 vezes 1 é 0,8. Quanto é que dá 2000 vezes 0,01? Dá 20. Igual a 0,8 vezes variação de temperatura. Vou passar o 0,8 dividindo, 20 por 0,8, a variação de temperatura dá 25. Cuidado, gente. Eu preciso saber qual é a temperatura do lado de fora. O fluxo de calor vai do interior da sala para o lado de fora, porque como o lado de fora está frio, porque é um aquecedor, eu tenho que lembrar que a variação de temperatura é a maior menos a menor. Então, variação de temperatura maior menos a menor, θ1 interior da sala é 20, θ2 é o do lado de fora, que é a menor, é o que eu quero achar. Então, θ1 interior da sala foi dito que era 20 graus Celsius, menos θ2 é igual a 25, que é essa variação. Cuidado aqui para não dar bobeira. O 25 passa subtraindo, menos θ2 passa somando. 20 menos 25, menos 5. Conserva o sinal do maior e subtrai. Temperatura do lado de fora está bem frio, por isso que eu usei um aquecedor, menos 5 graus Celsius. Anota essa questão, gente, que é muito boa. Vamos agora a mais uma questão elogiadíssima. Você viu como a prova de Santa Catarina, gente, trouxe questões boas. Tem aquela do Hot Wheels, né? E essa daí também.
adaptei para você. O ruído ou som em determinados ambientes, agora envolvendo acústica e eletrodinâmica, 2 assuntos ao mesmo tempo, né? Pode ser bastante prejudicial para a saúde humana, o que pode levar a problemas como estresse ou mesmo perda da capacidade auditiva. Dessa maneira, é necessário que se tenha o controle sonoro para a preservação do bem-estar das pessoas que convivem ou trabalham em determinado ambiente. Alguns instrumentos de medição, como o decibelímetro, que mede decibéis, né, pode ser usado para fazer essa medida, a aferição. Considere um alto-falante megafone de resistência interna R, conectada a uma bateria capaz de fornecer uma tensão de 150 volts e um amperímetro que vai medir a corrente, né? Conforme mostra a figura abaixo. Então aqui está o circuito elétrico e o megafone lançando as suas ondas sonoras. Que questão! Em uma determinada aferição, a 10 metros de distância do alto-falante, a onda sonora do megafone é detectada pelo instrumento que mede os decibéis, que é o decibelímetro, com um nível de 110 decibéis, dB é decibéis. Sabendo que 80% da energia do circuito megafone é convertida em onda sonora e o limiar da audibilidade humana possui intensidade 10 a menos 12, você vai ver já já o que é isso aí, ele quer saber a leitura do amperímetro e a resistência interna do circuito do alto-falante. Manda considerar π igual a 3. Gente, questão para você fazer pausadamente, tá bom? Bem devagarinho. Primeira coisa que a gente precisa lembrar. Carlos, que relação existe entre o nível sonoro, que é os decibéis, e a intensidade de uma onda sonora? É uma escala logarítmica, né, gente? O nível sonoro, que é chamado de N, ele é 10 vezes o logaritmo da razão entre a intensidade do som no local considerado pelaquela intensidade de referência. Você lembrava dessa fórmula? N é o nível sonoro, I é a intensidade sonora do som, e 0 é o 10 a menos 12 que foi dado no enunciado. Então, tá aí os dados, N é 110 decibéis, o I0, que é a intensidade de referência, que é um valor constante. Vamos calcular logo a intensidade do som, para que eu possa chegar na potência, né? Usando essa formulazinha aí, lá vou eu. N é 110, 10 vezes o log de I sobre 10 a menos 12. Galera, o que é que eu vou fazer? Esse 10 que está multiplicando o log passa a dividir no 110, ficou o log de I sobre 10 a menos 12. 110 por 10 é 11. E agora? Ai, professor, eu tenho dificuldade com log. Olhe isso que eu mostrei para você. Toda vida que você tiver um log, gente, atenção. Base elevada ao resultado dá igual a quem está no meio. De uma maneira bem simples. Base elevada ao resultado dá igual a quem está no meio. A base aqui é 10. Quando não vem nada, está aqui onde está o mouse, gente. A base é 10. Então, essa base elevada ao resultado, que é 11, é igual a quem está no meio, que é isso aqui. Ou seja, 10, que é a base, elevado ao resultado, que é 11, é igual a I sobre 10 a menos 12. Vou passar 10 a menos 12 multiplicando 10 a 11. 10 elevado a 11 vezes 10 a menos 12, conserva a base, soma os expoentes. 11 menos 12, conserva o sinal do maior, menos 1. Essa é a intensidade do som que é captado pelo alto-falante. Sim, mas como é que eu calculo a potência a partir daí? Outra expressão muito importante envolvendo intensidade e potência. I é a intensidade, P é a potência da fonte sonora e A é a área que contém o ponto e é perpendicular à direção de propagação da onda. Mas, professor, não tem área aí não. É porque, gente, é a área
da superfície esférica. Olha que questão que envolve muito de você, né? Você precisa calcular a área da superfície esférica. É uma onda tridimensional. Ela forma uma superfície esférica. E a área de uma esfera é 4πr ao quadrado. O R é a própria distância até onde está o decibelímetro. Então, gente, eu tenho a intensidade 10 a menos 1 watts por metro quadrado. 10 a menos 1, gente, é 1 sobre 10, né? Que é a mesma coisa de 0,1. 10 a menos 1 é 1 sobre 10. 1 dividido por 10 é 0,1. A distância é 10 metros, que é onde está o decibelímetro, seria o raio, né? A mesma coisa, já que é uma esfera. O pi mandou adotar no enunciado que é 3, e eu quero agora calcular a potência. Não é o i, não, eu quero a potência. Então, bora calcular a potência, Carlão. 0,1 é igual a potência dividido por 4 vezes 3 vezes, qual é a distância? 10 ao quadrado. Cuidado com a continha, ó. 10 ao quadrado é 100. Como é que eu vou fazer aqui agora? 4 vezes 3 vezes 100 dá 1.200. 1.200 multiplica o 0,1, hein? Ao multiplicar 0,1 por 1.200, achei a potência do alto-falante, 120 watts. Chegou na potência? A gente tem como ir lá para o circuito, só que tenha cuidado. Essa é a potência da onda sonora que foi captada pelo decibelímetro. Lá no enunciado foi dito o quê? 80% da potência total do circuito elétrico é que foi convertida em potência sonora. Em outras palavras, essa potência sonora, 120, é 80% da potência total do circuito. Bora substituir? Potência sonora 120. 80% é 80 sobre 100 da potência total. O que é que eu vou fazer? 80 sobre 100 é 0,8. Passa 0,8 dividindo 120, né? Quanto é que dá a potência total do circuito? 150 watts. Tendo a potência e tendo a tensão, a e UI, potência UI. Potência total do circuito elétrico, 150. Tensão na fonte, 150. Tem como achar a corrente que percorre o amperímetro, né? Essa fórmula é muito importante. Potência, tensão vezes corrente. Passo 150 dividindo, a corrente que passa pelo amperímetro, 1 ampere, já tem uma alternativa correta, porque só uma delas tem 1 ampere. Mas eu queria também calcular a resistência interna. Cuidado agora. A potência perdida na resistência interna, gente, vai ser exatamente a soma da potência sonora mais a potência da resistência interna. Em outras palavras, a potência total do circuito é dividida em duas partes. Uma que se transforma em som, que é a potência sonora, que é os 120, e a outra se perde por aquecimento na resistência interna. Então, a potência total é 150. Dos 150 totais que o circuito elétrico fornece, 120 se transforma em som. É lógico que a potência que eu perdi é a diferença entre os 150 e aquilo que se transformou em som, 30 watts. Com essa potência perdida na resistência interna, tem outra fórmula importante da potência, né? Toda vida que você tiver uma resistência e uma corrente, a potência é R vezes I ao quadrado. A potência perdida por aquecimento. Lembre que o resistor transforma energia elétrica em energia térmica. Exclusivamente, é o efeito Joule o nome disso. Então, se a potência é 30, a resistência é o que eu quero e a corrente é 1 ampere, 1 ao quadrado é 1. Então, dividindo 30 por 1 dá 30 ohms. Que questão, hein, Carlos? Letra B. Está aí, a leitura do amperímetro é 1 ampere e a resistência interna é 30. Questão que exigiu muito de você. E agora a gente navega lá para a ótica geométrica, chegando a 40 minutos de aula. Uma luneta astronômica é um equipamento que emprega duas lentes. Já vou adiantar. As lentes da luneta astronômica são as lentes das lunetas astronômicas são convergentes. As duas lentes da luneta astronômica, objetiva e ocular, são convergentes, tá bom? Já anota isso aí. Ela emprega duas lentes dispostas no mesmo eixo de simetria, sendo uma objetiva e a outra ocular. A luz de um astro distante, lá no infinito, quando atravessa a lente objetiva, produz uma imagem real, que vai se comportar como objeto para a segunda lente. Então, a primeira lente forma uma imagem e essa imagem funciona como objeto para a segunda lente, que vai produzir agora uma imagem virtual, maior e invertida em relação ao objeto.
mas em relação à primeira imagem formada, continua sendo direta, conforme o esquema a seguir. Muito bem, Carlos, entendi. Tá aí, ó, a lente objetiva formou uma primeira imagem invertida em relação ao objeto, e essa imagem invertida agora funciona como objeto para a lente ocular, formando uma imagem direta em relação ao objeto, mas evidentemente invertida em relação ao astro que está lá no infinito. Muito bem, Carlos, entendi. Ok. Considere uma luneta cuja distância focal do objetivo é 120. Essa distância não está mostrada na figura. Ele está dizendo a você que a distância focal do objetivo, que não é mostrada na figura, é 120 centímetros. Sabendo-se que a ampliação da referida luneta é dada pela divisão, a razão, entre a distância focal da objetiva, que é 120, pela distância focal da ocular, que nós vamos achar. A ampliação conseguida por um equipamento com as características das lentes descritas é de quanto? Então vamos só recordar comigo. Gente, existe uma expressão muito importante para você calcular a distância focal. O inverso da distância focal é o inverso da distância do objeto até a lente. Poderia ser o espelho, é a mesma fórmula, mas o inverso da distância da imagem até a lente. Todas as vezes que você quer relacionar distância focal, distância do objeto à lente ou espelho e distância da imagem à lente ou espelho, você usa essa fórmula aí, tá? Aí vamos com calma. O foco da ocular é o que me interessa, porque o da objetiva já foi dado. Gente, o que é esses 5 centímetros? Você está vendo que essa primeira imagem formada pela objetiva é objeto para ocular. Então, esses 5 centímetros é a distância do objeto à lente, que é positivo, porque é uma imagem sempre a uma distância real da lente. Positivo é uma imagem real em relação ao ocular 5 centímetros. O perigo está agora no pelinha. O que é pelinha? Distância da imagem à lente. É virtual a imagem. Gente, namoro virtual não é bom. Pelinha negativo. Tudo que se refere a uma distância envolvendo imagens virtuais é negativa. Então, pelinha é menos 30, porque é uma imagem virtual. Usando a fórmula, então, tirando o mínimo entre 5 e 30, né? É 30. 30 por 5 dá 6 vezes 1 dá 6. De novo, 30 por 5 é 6 vezes 1 dá 6. 30 por 30 é 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui ficou 1 sobre F é igual a 5 sobre 30. Vamos inverter os dois lados agora, né? Inverti 1 sobre F, ficou F. Inverti 5 sobre 30, ficou 30 sobre 5. Então, o foco da lente ocular, 6 centímetros. Confirmando que é positivo e, portanto, como já disse, uma lente convergente, né? Nunca esqueça dessa observação, viu, gente? Os instrumentos ópticos trabalham com lentes convergentes. Então, do enunciado, ele disse que a amplificação ou a amplitude da referida luneta é a divisão entre a distância focal da objetiva, que é 120, pela que você acabou de encontrar, que foi 6. Quanto é que dá 120 por 6? A ampliação é 20. A alternativa correta, letra E. Carlos, gostei dessa questão, viu? Questão de ótica, telescópio James Webb, pode ser que apareça aí, né? E agora vamos a uma questão de eletromagnetismo. Um abraço para Roberto, Andréa, Cris, Israel, Ellen e Wálida, essa turma fantástica de eletromagnetismo aí do IFRN Santa Cruz. Questão lá da Universidade Estadual de Londrina. A utilização de cabos eletrodinâmicos no espaço tem sido considerado como uma das alternativas para a geração da energia elétrica necessária em satélites e estações espaciais. Isso pode ser conseguido com a utilização de duas massas separadas por um cabo metálico de alguns quilômetros. Os satélites devem se mover em uma órbita baixa, situada entre 200 e 2.000 quilômetros da superfície terrestre. Nessa região, existe um campo magnético terrestre suficientemente forte para induzir corrente elétrica no cabo. A atmosfera é muito rarefeita, ou seja, tem pouca quantidade de ar, e perdas por atrito são mínimas devido a isso.
Desconsiderando-se detalhes técnicos do processo, alguns elementos fundamentais a um projeto desse tipo podem ser visualizados na figura a seguir. Nesta figura, as duas massas ligadas por um fio vertical descrevem órbitas com a mesma velocidade angular no plano equatorial. O vetor campo magnético terrestre e o vetor velocidade do fio em um dos seus pontos estão representados. Então, gente, está aí o cabo elerodinâmico movendo-se numa órbita em torno da Terra, imerso em um campo magnético. Esse é o desenho esquemático, mostrando a direção do movimento e o campo magnético atuando horizontalmente para a direita. Com base na figura e nos conhecimentos sobre eletromagnetismo, é correto afirmar que vai se estabelecer uma corrente no cabo, letra A, para cima, e o fio condutor sofrerá influência de uma força magnética na mesma direção e sentido do movimento da velocidade. Letra B, para baixo, e o fio condutor sofrerá influência de uma força magnética na direção e sentido de sua velocidade. Letra C, para cima, e o fio condutor sofrerá influência de uma força magnética na direção de sua velocidade e de sentido contrário a ela. Letra D, para baixo, e o fio condutor sofrerá influência de uma força magnética na direção da velocidade e de sentido contrário a ela. E finalmente, letra E, para baixo, e o fio condutor não sofrerá influência de nenhuma força magnética na direção de sua velocidade. Galera, para começar a resolver a questão, nunca esqueça, qualquer coisa condutora que se move em um campo magnético fica sujeita a uma lei fantástica do eletromagnetismo. Qual é o nome dessa lei? Vamos ler comigo. Pela lei de Lenz, também conhecida como lei do contra, surgirá uma força magnética que se opõe ao movimento do fio. Gente, a força já vai ser contrária. Condutor se movendo dentro de um campo magnético recebe oposição ao seu movimento, é a famosíssima lei de Lenz. Então, de cara, essa força vai estar na mesma direção do vetor velocidade, porque está ao longo do movimento, só que em sentido contrário à velocidade. E o sentido da corrente elétrica, como é que a gente vai achar? Ele vai ser dado pela regra da mão direita. Vamos bem devagarinho. A força magnética em sentido contrário. E agora eu quero lembrar com você. Levante aí um caderno ou qualquer coisa que você tenha na mão com a sua mão esquerda. E com a mão direita, os seus 4 dedos é o campo. Esse polegar é a velocidade. E a força é o tapa. Se ficar de frente para você, ó, meta a tapa. Vixe, professor, que violência. Então vamos lá. A força magnética é o tapa, é a palma da mão, que é sempre perpendicular ao plano e saindo deste. E o campo magnético, os 4 dedos, é horizontal e para a direita. Então, eu estou dizendo que é perpendicular ao plano e saindo desse, porque você viu na questão que a força magnética se opõe à velocidade. Eu não sei se você percebeu, mas a velocidade está entrando no plano do quadro ou no plano da tela do seu smartphone. A força magnética se opõe, ela sai. Por isso que eu estou botando perpendicular ao plano e saindo desse. Ó, a representação universal de algo saindo é um pontinho, uma bolinha. Essa força magnética que você está vendo aqui é essa vermelha aqui. De novo, tá vendo essa força magnética vermelha aqui? Ela está saindo do plano do smartphone. E B é os 4 dedos, que é o campo magnético. Então vamos ver se você vai fazer comigo agora direitinho. Acompanhe comigo. Os 4 dedos é o campo magnético horizontal e para a direita. E a força magnética é o quê? Saindo. Ó, você tem que fazer o campo para lá e a força magnética saindo. Mas olhe o detalhe. Como é que vai ficar o polegar? Ó, faz aí, ó. Campo magnético para lá, força saindo, a corrente vai ser para baixo. Então, tá aí
corrente para baixo quando você usa a sua mão direita. Carlos, portanto, qual vai ser a alternativa correta? Letra D de dado. Eu já sei que a força se opõe ao movimento e a corrente é para baixo por causa da regra do tapa da mão direita, letra D de dado. Carlos, gostei, viu? Questão de eletrodinâmica, sempre um assunto importante para o Enem, né? Questão número 10. Termistores são termômetros baseados na variação da resistência elétrica com a temperatura e são utilizados em diversos equipamentos, como termômetros digitais domésticos, automóveis, refrigeradores e fornos. A curva de calibração de um termistor é mostrada na figura. Tá aí, né, gente? A resistência, cuidado, ó. Quilo-ohm. Quilo é 1000, viu? Esses valores devem ser multiplicados por 1000. Quilo-ohm é 1000. E aqui está a temperatura em graus Celsius. Mais uma questão de gráfico. Considere que o termistor se rompa quando percorrido por uma corrente maior do que 10 miliamperes. Esse mili tem que dividir por 1000, tá? 10 miliamperes, quando você dividir por 1000, você tem em ampere, porque é 10 a menos 3. Supondo que o termistor seja conectado a uma bateria de 5 volts, que é a tensão, ele quer saber qual é a alternativa que contém uma faixa de temperaturas em que o dispositivo sempre funcione. Galera, olha a pegadinha. Para que o dispositivo sempre funcione, ele não pode se romper. Para não se romper, a corrente tem que ser menor que ou igual a 10 miliamperes. Não, professor, é maior. Não. Maior é para se romper. Ele quer que não se rompa. Olha o detalhe. Então a corrente tem que ser menor que ou igual a 10 miliamperes. Eita, cara, é mesmo, viu? Que fórmula relaciona tensão, resistência que está no gráfico e corrente? Tensão é igual a R. Tá tenso? Ria. U é a tensão que já foi dada. R é a resistência que eu vou encontrar e comparar no gráfico. E I é a imposição da corrente que tem que ser menor ou igual a 10 miliamperes. Dessa forma eu vou isolar o I, U sobre R. Isolando o I, U sobre R, agora eu vou para o enunciado. Para não se romper, o U sobre R, que é a corrente, tem que ser menor ou igual a 10 miliamperes. Mas esse 10 miliamperes, como a gente já comentou, é 10 dividido por 1000. 10 dividido por 1000, cortamos 0 daqui com 0 daqui, fica 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é 0,01 ampere. Então, U sobre R tem que ser menor ou igual a 0,01 ampere. O U é 5. Aí, cuidado, 5 sobre R é menor ou igual a 0,01. Cuidado agora aqui com a matemática. Ó, o R passa para lá, aí atenção agora. 5 menor ou igual a 0,01 R. A boca do jacaré sempre abre para o maior. Então daqui eu também posso dizer que 0,01 R é maior ou igual a 5. Entendeu a desigualdade? Ó, se 5 é menor ou igual a isso aqui, é porque isso aqui é maior ou igual a 5. Passa o 0,01 dividindo. 5 por 0,01, gente, é 500. Então, para que ele não se rompa, é necessário que a resistência seja maior ou igual a 500 ohms, que é 0,5 quilo-ohms, porque 0,5 quilo-ohms é 500 ohms. Onde é que está no gráfico os valores maiores que 0,5? Está aqui, gente. Os valores maiores que 0,5, que é 500 ohms, estão aqui. Então, esses valores maiores que 0,5 correspondem a temperaturas entre 0 e 40. Ele quer a temperatura entre 0 e 40. Qual é a única alternativa que tem temperaturas entre 0 e 40? A única que tem entre 0 e 40 é a A, entre 10 e 35, porque está entre 0 e 40. Questão interessante, letra A. Tá aí, gostei. E aí, gente, mais uma questão de circuitos, chegando aí a 55 minutos de aula, a penúltima questão da nossa revisão. O circuito da figura é composto por um gerador, um amperímetro e uma chave interruptora C, inicialmente aberta. Todos ideais. Também compõem o circuito 4 lâmpadas,
Uma lâmpada L1 de resistência elétrica R1 e as outras 3 todas iguais. Lâmpadas L2 de resistência elétrica R2. Está aí a situação do circuito. Com a chave aberta, acontece algo no gráfico. Com a chave fechada, acontece algo no gráfico. Vamos lá então. O gráfico representa a intensidade da corrente elétrica indicada pelo amperímetro entre os instantes desde 0 até 60 segundos. Desprezando a resistência de todos os fios de ligação e sabendo que a chave C é fechada no instante 20 segundos, o valor da resistência R2, ele não quer a resistência R1, gente. Ele quer só a resistência R2 da lâmpada 2. Então vamos devagarinho. Uma observação que está lá de azul, gente. A chave é fechada no instante 20 segundos, conforme dito no texto. Até 20 segundos, a corrente que percorre o circuito, olha aqui no gráfico, gente, é 0,5 ampere. Com a chave aberta, a corrente que percorre L1 é 0,5 ampere. Não importa se a chave está aberta ou fechada, a corrente em L1 continua sendo 0,5. Não entendi por quê, Carlos. A lâmpada L1, gente, está ligada diretamente aos terminais da bateria. Ó. Letra A, letra B, letra B. Portanto, chave aberta ou fechada, a corrente na lâmpada L1, por estar ligado diretamente ao gerador em paralelo, continua sendo 0,5. Por que isso é tão importante? Porque quando eu fecho a chave no instante 20 segundos, que vai de 20 até 60, a corrente sai de 0,5 e vai para 2,5. Ó, gente, olha aqui no gráfico, a corrente é 2,5. Então, a corrente total do gerador agora é 2,5. Como a que passa em L1 continua sendo 0,5 ampere, eu pergunto a você, qual será a corrente que veio para o conjunto das 3 lâmpadas L2? Que corrente seria essa? Vamos descobrir agora. Conservação da carga elétrica. Se 2,5 sai do gerador, meio desceu, já dá para saber de cabeça que veio 2 amperes para cá, utilizando conservação da carga elétrica. Corrente total, 2,5. Desceu a corrente 1, que é meio. A corrente 2 eu vou achar agora. 2,5 é igual a meio mais 2. Passa meio para o outro lado, achei a corrente 2 amperes. Gente, a soma das correntes dando a corrente total é uma das leis de Kirchhoff. Primeira lei, lei dos nós, que nada mais é do que a conservação da carga elétrica. Soma das correntes que chegam igual a soma das correntes que saem é conservação da carga elétrica. Então, achei a corrente 2. Com essa corrente 2, gente, eu consigo calcular a resistência. Sabe por quê? Porque as lâmpadas L2 também estão ligadas em paralelo à bateria. Todas essas lâmpadas, a associação delas, as 3 juntas, estão ligadas a uma tensão de 120. Ó. Letra A veio para cá, letra B veio para cá. Então, a tensão total aqui, nesse ramo que eu estou passando o mouse, corresponde a 120. Então, lá vou eu, né? Essa parte aqui é onde eu tenho que calcular a resistência equivalente. Mas espera aí, Carlos, como é que se calcula a resistência equivalente para esse caso? Eu tenho uma lâmpada L2 sozinha e essas 2 lâmpadas iguais em paralelo. Galera, eu acho que dá para a gente fazer assim, né? 2 lâmpadas iguais em paralelo, é só pegar a resistência dela e dividir por 2. O resultado das 2 em paralelo eu somo com R2. Em outras palavras, eu faço o paralelo das 2 L2, que é R2 sobre 2, e somo em série com a outra R2. R2 mais R2 sobre 2. Tirando o mínimo aqui, que é 2, 2 dividido por 1 é 2 vezes R2, 2 dividido por 2, 1 vezes R2 dá R2. Somando aqui em cima, a resistência equivalente em função de R2 é 3R2 sobre 2. Vou substituir agora. Tensão entre A e B é 120. A resistência equivalente, a associação mista das 3 lâmpadas, dá 3R2 sobre 2, onde R2 é a resistência de cada lâmpada 2, vezes 2. Cortando 2 com 2, 3R2 é igual a 120. Passo 3 dividindo, está aí a resposta. A resistência da segunda lâmpada, 40 ohms. Gostei da questão, viu, Carlos? Letra D.
E a nossa despedida traz uma questão de gravitação universal. Questão lá da EPK alfa. Considera a Terra um planeta esférico, homogêneo, de raio R, massa M, concentrada no seu centro de massa e que gira em torno de seu eixo E com uma velocidade angular constante W, isolada do resto do universo. Um corpo de prova que pode ser qualquer coisa, uma pessoa, um objeto, colocado sobre a superfície da Terra em um ponto de certa latitude φ, descreverá uma trajetória circular de raio R e centro sobre o eixo E da Terra, conforme a figura. Então, coloquei um objeto aqui, ele gira junto com a Terra. Muito bem, Carlos. Nessas condições, o corpo de prova ficará sujeito a uma força de atração gravitacional que admite duas componentes. Uma centrípeta, que aponta para o centro, primeira questão do Hot Wheels, e outra que traduz o peso aparente do corpo, que nós já podemos dizer que é anormal. Ele chamou de peso, peso aparente do corpo é anormal, a sensação de contato. Lembra? Quando eu estou na latitude zero, ou seja, na linha do Equador, eu experimento um valor aparente da gravidade. Eu tenho um peso aparente, uma normal que corresponde ao peso aparente, simbolizado pelo GE, GE de gravidade no Equador. Por outro lado, quando eu estou lá nos polos, seja norte ou sul, onde a latitude é 90, polo norte ou sul, o corpo agora vai se encontrar em um dos polos, experimentando agora um valor da aceleração da gravidade que eu vou chamar de GP, gravidade nos polos. Sendo G a constante de gravitação universal, ele quer que você encontre a razão entre a gravidade no Equador, na latitude zero, e a gravidade nos polos, na latitude 90 graus. Questão literal. Vamos fazer essa questão bem devagarinho. Galera, lembrando a primeira questão do Hot Wheels. Quando o corpo de prova está na linha do Equador, sobre ele existem duas forças. A força gravitacional, que aponta para o centro, e a força normal, que é o peso aparente, apontando para fora, perpendicular à superfície. Bom, como existe uma trajetória circular, existe uma resultante apontando para o centro. Na questão do Hot Wheels, eu fiz normal mais peso. Aqui eu vou fazer quem aponta para o centro, força gravitacional, menos o peso aparente, que é a normal. Resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. É a força gravitacional menos a normal. Aceleração centrípeta, quando envolve velocidade angular, cuidado. Lá na questão do Hot Wheels era massa vezes velocidade escalar ao quadrado sobre o raio. Quando é angular, o raio não fica dividindo, ele fica multiplicando. A aceleração centrípeta é W ao quadrado vezes o raio. A força gravitacional, lembra das aulas de gravitação, gente? Constante de gravitação multiplicado pelo produto das massas envolvidas pela distância ao quadrado, que é o raio ao quadrado, menos a normal, o peso aparente, massa vezes a gravidade no Equador. Essa gravidade no Equador eu vou chamar de aparente, gente, porque devido à rotação da Terra, eu sinto um desconforto no meu corpo. Eu quero deixar claro a você que nas questões de gravitação, a força gravitacional é dado por essa fórmula aqui, Gmm sobre R ao quadrado. Vou agora cortar o mzinho, que é o corpo de prova, né? Ficou W ao quadrado vezes R é igual a Gm sobre R ao quadrado menos a gravidade no Equador. Só ajeitando, né, gente? Passando gravidade do Equador para o primeiro membro e W ao quadrado vezes R para cá. Então, a gravidade no Equador, a gravidade aparente devido à rotação, é Gm sobre R ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes R. Gostei, Carlos. E se eu fizer a mesma conta para os polos? Nos polos, gente, não há rotação. Por quê? Porque o corpo está em cima do eixo. Ele não gira, ele fica parado naquele ponto. A Terra fica girando e ele fica parado. Nos polos não há a rotação. Então, eu vou dizer que a resultante centrípeta é zero. Cuidado, tá, gente? A resultante centrípeta é zero porque não existe rotação.
Força que aponta para o centro menos a força em sentido contrário vai dar zero, porque a resultante centrípeta, por não girar, é zero. Então eu vou dizer que a força gravitacional, G, constante de gravitação, produto das massas pelo raio ao quadrado, menos massa vezes gravidade aparente nos polos. Como não há rotação, não vai ter a influência do aliviamento daquela sensação do meu corpo, porque não tem rotação. Então, ajeitando aí, né, gente? Eu vou dizer que MGP é GMM sobre R ao quadrado. Então, gravidade nos polos é este valor. Gente, a gravidade no equador, ela é menor, porque a rotação dá uma sensação de aliviamento. Nunca esqueça disso. A gravidade nos polos é sempre maior do que na linha do equador, porque na linha do equador há uma sensação de leveza devido à rotação. Gravidade nos polos maior, gravidade no equador menor. Ele quer que você encontre a razão entre elas. Viu que no equador é menor? Porque ele subtrai essa parcela devido à rotação. Dividindo uma pela outra, gravidade no equador pela gravidade nos polos, ó, a do equador é isso e a dos polos é isso. Vamos tirar o mínimo aqui, que é R ao quadrado, né, gente? R ao quadrado por R ao quadrado é 1 vezes GM. R ao quadrado por 1 dá R ao quadrado vezes isso. W ao quadrado, ó, esse R ao quadrado, que dividiu 1, vai multiplicar o R, ficou R ao cubo, sobre R ao quadrado, dividido por GM, R ao quadrado. Devagarinho agora. Conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. R ao quadrado corta R ao quadrado. Cuidado que eu não posso cortar GM com GM por causa do sinal menos. Mas eu vou cortar R ao quadrado com R ao quadrado. Ficou assim. Aí aqui, gente, eu posso fazer o seguinte. Como GM é esse denominador, eu posso dividir GM por GM, vai dar 1. E depois eu posso dividir isso aqui por GM. É como se eu separasse em duas partes. GM por GM dá 1. E isso aqui por GM dá isso aqui mesmo. W ao quadrado é ao cubo por GM. Então tá aí, gente, a razão entre eles. Tá aí a alternativa correta. Portanto, letra C. Quero desejar a você muito sucesso nessa prova do Enem, tá? E conte comigo, divulga aí, espalhe esse vídeo aí pra galera, IF Santa Cruz, espalha pros colegas aí, tá? Abraço, até a nossa revisão 9. Tchau!